Olá, eu sou o Caio Ouros e vou apresentar o trabalho intitulado Desempenho de larvas de Tenebro molitor alimentadas com bagaço de oliva. Para começar a contextualizar esse trabalho, então, a gente precisa falar do crescimento populacional que o planeta vem enfrentando. Tem uma estimativa de aumento na população que vai bater os 10 bilhões de habitantes até o ano de 2050, e com esse crescimento populacional, todas as formas de produção de alimentos precisam ser consideradas para que seja possível alimentar toda essa população. A utilização de insetos é uma dessas formas. Então, existe essa possibilidade da utilização de insetos como alimento, que podem ser utilizados tanto na alimentação humana como ingrediente na alimentação animal. Um dos insetos que tem possibilidade de utilização para alimentação é o Tenebro molitor, sendo que a sua forma larval é a opção que seria utilizada como alimento, tanto para consumo humano quanto para consumo em ingredientes de dieta para a produção animal. Essas larvas de Tenebro molitor são uma opção que é uma fonte de proteínas e lipídios e também de vitaminas e minerais. Em literatura é encontrado que essa larva de inseto Tenebro molitor pode conter entre 44 a 69% de proteína bruta e até 31% de lipídios. E esse inseto ele tem um grande potencial de produção em escala comercial, o que resultaria em uma produção de alimentos de alta qualidade. Normalmente, o farelo de trigo é o alimento padrão para esses insetos, sendo criadas as larvas dentro de um ambiente onde existe farelo de trigo para sua alimentação. Porém, o farelo de trigo ele resulta em uma competição com outras cadeias produtivas, já que o próprio farelo de trigo pode ser utilizado na alimentação animal. A alta produção de azeites da região sul é uma opção que pode gerar um produto para substituir o farelo de trigo. Então, essa alta produtividade de azeites da região sul, principalmente do país, ela resulta em uma grande quantidade de resíduos que são denominados bagaço de oliva. Então, esse resíduo produzido, ele pode ser utilizado como uma alternativa ao farelo de trigo para a nutrição das larvas de Tenebro molitor. Isso resultaria em uma substituição total ou parcial do farelo de trigo, fazendo transformação de um material de baixo valor biológico, seria o bagaço de oliva, em proteína de alta qualidade, que seriam as farinhas provenientes das larvas de tenebro. Isso resultaria em uma economia circular, já que a indústria produziria o azeite e os resíduos gerados da produção do azeite, que é o bagaço de oliva, seriam reaproveitados para gerar uma nova forma de comercialização. Então, esse produto ele passaria a ter um destino adequado, transformando esse material de baixo valor biológico em um material de alto valor biológico. Então, o objetivo desse trabalho é testar a substituição do farelo de trigo, que é a base alimentar das larvas de Tenebro molitor, por níveis crescentes de bagaço de oliva oriundos da produção de azeites do Rio Grande do Sul. Então, para realizar esse trabalho, foram utilizadas 1.200 larvas de Tenebro molitor. Elas tinham um peso inicial de aproximadamente 38,46 miligramas por larva, tendo mais ou menos 2 miligramas de variação de peso. Esses animais eles foram alimentados com farelo de trigo previamente, até o início do experimento, e eles foram divididos em 40 larvas por recipiente plástico e mantidos em temperatura de 26,5 graus e umidade relativa de 65%. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, contendo 6 tratamentos e 5 repetições, sendo que os tratamentos seriam o controle, com 100% de farelo de trigo na alimentação dessas larvas de inseto, o tratamento 2 com 80% de farelo de trigo e 20% de bagaço de oliva, tratamento 3 com 60% de farelo de trigo e 40% de bagaço de oliva, tratamento 4 com 40% de farelo de trigo e 60% de bagaço de oliva, tratamento 5 com 20% de farelo de trigo e 80% de bagaço de oliva, e o tratamento 6 com 100% de bagaço de oliva. Então, fazendo a substituição parcial do farelo de trigo pelo bagaço de oliva em 20 em 20%. Os parâmetros analisados foram ganho de peso, em miligramas por larva por dia,
consumo de substrato em miligramas por larva por dia, mortalidade das larvas do inseto e conversão de substrato em excreta. Todos os parâmetros foram analisados pelo teste de Tuckey a 5% de probabilidade. Então, os resultados encontrados, eles demonstram que os tratamentos com 40% e 60% de bagaço de oliva resultaram no mesmo ganho de peso do tratamento controle, que seria o de 100% de farelo de trigo. O tratamento com 40% de bagaço de oliva teve maior consumo de ração, sem diferir do tratamento de 60% de bagaço de oliva. Os tratamentos de 40% e 100% de bagaço de oliva apresentaram maior mortalidade que o controle, e o tratamento de 100% de bagaço de oliva produziu a maior porcentagem de excretas em relação ao consumo. Então, vale destacar que os tratamentos com 40% e 60% de bagaço de oliva foram os que apresentaram uma manutenção do ganho de peso do tratamento controle, demonstrando assim que as larvas continuariam mantendo esse ganho de peso para produzir uma maior quantidade de alimentos. E nesses mesmos tratamentos de 40% e 60% de substituição por bagaço de oliva, ocorreu um aumento do consumo de ração em relação ao controle. Mas esse maior consumo de ração ele não é um problema, já que a conversão de um produto de baixo valor biológico em um produto de alto valor biológico está sendo realizada. Então, o fornecimento desse subproduto, desse bagaço de oliva, sendo consumido pelas larvas, ele fortalece a economia circular, fazendo com que um resíduo que seria descartado, ele seja reutilizado para produzir um alimento de alto valor biológico. Com isso, é possível concluir que, no cenário apresentado, o uso de farelo de trigo resulta em menores mortalidades e produção discretas. Porém, os tratamentos com 40% e 60% de substituição do farelo de trigo por bagaço de oliva, eles se destacam tanto em consumo de ração, fazendo aproveitamento de um resíduo que seria descartado, e também mantém o ganho de peso das larvas desse inseto.